Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Ronaldo. Essa noite eu levantei para orar e eu pedi para Deus o que estava acontecendo nos cultos. E nesse momento também pela manhã, dobrei o meu joelho e pedi para Deus o que estava acontecendo com as igrejas, onde estavam aquelas pessoas que eram cheias do Espírito Santo, onde eles entoavam o hino da harpa cristã, o milagre acontecia, as pessoas vinham em um total arrependimento dentro da igreja, existia mais temor e agora nesse momento me veio no meu coração sentir que era do Espírito Santo. Se você quiser acreditar, você pode acreditar. Se você não quiser, ore. Você pastor, você pregador, você que cuida de rebanhos, os púlpitos estão contaminados, a igreja inteira está doente. A igreja inteira está doente porque na época as pessoas se vestiam com mais pudor, o circo de oração era circo de oração, os púlpitos eram tomados pelo Espírito Santo. Esse veio o meu pensamento durante essa manhã. Senti que era do Espírito Santo. Eu não vou dizer para você que Deus falou comigo, porque se Deus falasse comigo, eu acho que eu seria bem mais que o profeta João. Eu acho que eu morreria. A palavra de Deus diz que quando o profeta João estava no mar de Patmos, ele viu certas coisas que iriam acontecer no fim do mundo. A palavra de Deus diz assim que quando ele viu um ser, ele caiu no chão por morto. Ele era cheio do Espírito Santo. Imagine nós que achamos que somos cheios, mas não somos. Então eu acredito que dentro de mim bradou o Espírito Santo com essas palavras. As palavras foram as seguintes, essa expressão, me senti muito triste. Ele disse assim para mim, dentro de mim uma voz disse que os púlpitos, os louvores das igrejas eram entoados com unção porque as pessoas oravam, as pessoas buscavam, as pessoas amavam. Os pregadores os antigos pregadores, eles não precisavam de teologia para ministrar a palavra de Deus. Eles precisavam só de oração. Se preparavam dias, jejuavam e oravam dia após dia, até o dia de sua pregação. Quando eram chamados para ministrar a palavra de Deus, eles ficavam dias e dias jejuando e orando, para ter o verdadeiro discernimento. Paulo diz numa passagem que ele nada aprendeu com o homem, mas tudo que ele aprendeu e tudo que ele sabia, ele tinha aprendido com o Espírito Santo. Paulo diz também que ele ficou 3 anos, assim como os discípulos do Senhor e Jesus ficaram, ele também ficou. Pedro ficou 3 anos aprendendo a orar, aprendendo a pedir, aprendendo a esperar e principalmente aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Os pregadores, eles ficavam 24 horas e horas de joelhos dobrados, meditando, vigiando. Horas e horas de joelhos dobrados orando. As mulheres do círculo de oração eram cheias do Espírito Santo, onde a glória do Senhor descia, porque elas oravam,
círculo de oração. Oravam, jejuavam, se vestiam com ordem e decência, com pudor, com tremor subia sobre o altar. Por isso que sempre vem aquela palavra que nós devemos voltar à essência do Evangelho. Você jovem, você que está nos caminhos do Senhor, eu desejo do fundo do meu coração que tu volta à essência do Evangelho. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ficar do lado dos anciões da igreja, para que nós venhamos a aprender. Hoje os jovens estão pregando de qualquer forma, o púlpito já não tem mais espaço para o Espírito Santo, mas sim espaço de abundância para quem é teólogo, para quem prega a teologia, para quem é estudado, e você só é chamado para ministrar a palavra de Deus se você tiver um anel de formatura de teologia. É por isso que a igreja, que somos nós, estamos morrendo aos poucos com uma doença chamada carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a mais pura verdade. Hoje nós somos os pastores, as pessoas são, por um tempo elas buscam santidade, mas depois que o dinheiro entra em sua conta bancária, na conta da igreja, eles esquecem do amor ao próximo. Estão esquecendo da raiz, estão esquecendo de muitas coisas, estão esquecendo de orar, estão esquecendo de perdoar, estão esquecendo de amar, estão esquecendo de viver o verdadeiro evangelho. Eu, durante esse ano, eu magoei e machuquei muitas pessoas, com palavras e com ações. Mas depois de um tempo que eu estava sozinho com a minha família, eu percebi que eu não estava sendo verdadeiro. E às vezes a gente precisa dar um passo atrás, voltar e vigiar em tudo, no que eu errei, no que eu falhamos. Eu quero que você entenda o seguinte: o verdadeiro batismo no Espírito Santo é quando nós começamos a nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira festa no céu, é quando há um arrependimento na terra. Que nós nos entregamos para Cristo de verdade. Cristo nos ama a todos os dias, nos dando a graça e a misericórdia dele com o brilho do sol ou com chuva, dizendo assim: recomece. E eu digo para você hoje: recomece na oração, recomece no jejum, tenha mais intimidade com a tua Bíblia que está há dias fechada dentro da tua casa. Tenha mais intimidade com os teus joelhos dobrados com o Senhor. Quanto mais diálogo você tiver, quanto mais oração você tiver, mais intimidade você vai ter com o Pai. O que precisa mais para você entender que o dia do Senhor está próximo? Estão escandalizando a noiva do Senhor. As almas acham que estão curadas, mas na verdade estão doentes da alma, aonde os púlpitos é proibido às vezes falar em línguas estranhas.
sabendo que o pregador demorou dias, meses e anos para ter o dom de línguas estranhas. Às vezes não pode profetizar mais, agora tem que pedir, às vezes, para o pastor se pode profetizar. Tem que pedir permissão para o pastor se podemos profetizar, sabendo que a profecia é uma ordem e é falada de Deus. Eu tenho 35 anos. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a ir na igreja. Eu me lembro que os hinos da harpa eram entoados, louvados. Parecia que quando você estava sentado na cadeira, se você fechasse os olhos, parecia que o louvor te levava mais próximo de Deus. Quando a pregação era feita guiada pelo Espírito Santo, pelo esforço do pregador, que ele jejuava, que ele orava, que ele ia para o monte, que ele consagrava a sua vida, que ele entrava dentro do quarto, fechado, lendo a palavra de Deus. Quando ele terminava a pregação, ele dizia: se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, as pessoas se levantavam e aceitavam o Senhor. Hoje nas igrejas grandes, tem pessoas que estão indo dentro da igreja com o propósito de aceitar Jesus e a teologia toma conta. E o pregador acaba esquecendo de fazer esse apelo. Eu não sei até quando vai. Agora eu digo para você, você é a igreja de Deus. Se eu levantar um templo e esse templo não tiver pessoas, é só um templo. Mas se esse templo tiver pessoas, se torna uma igreja, porque a igreja nunca foi o templo, mas sim foi você. Porque Deus, ele não habita, o Espírito Santo não habita em templos vazios. Eu quero que você se encha do poder e da graça do Senhor. Paulo disse: rogo-vos, irmãos, que orem sem cessar, até que as almas se convertam. O verdadeiro convertimento está no arrependimento. Quero que você leve isso contigo. E que o Espírito Santo do Senhor te guarde, te proteja e te mostre a verdade. Porque a palavra do Senhor diz: e quando o Espírito da verdade entrar sobre vós, você saberá de toda a verdade. Entre com reverência na casa do Senhor. Se vista com ordem e pudor, com decência. Sinta a dor do próximo. Ame o próximo. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Guarde os mandamentos do Senhor, pois seus dias serão acrescentados no tempo. E o teu galardão te esperará no céu. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.